Oi, pessoal. Meu nome é Ana Toledo, eu sou advogada. Eu estou hoje com mais um episódio do nosso Doço Toledo Trajetórias. Eu trago para vocês uma pessoa muito querida, muito especial, uma grande amiga, advogada também, uma excelente profissional de destaque na área dela, Adriana Stamato, que vai nos contar como foi a trajetória dela e como está sendo, né, agora na vida dela. Muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada por nos dar essa entrevista. Bom, eu que agradeço. Para mim é uma imensa alegria e uma honra estar participando desse bate-papo com você. Como é bom ter amigas, né? que nos prestigiam e nos dão Ah, aí a oportunidade de bater esse papo, né? Contar um pouquinho da minha trajetória. Bom, então, como você já me apresentou, eu sou advogada, moro aqui em São Paulo. A gente já se conhece, eu estava fazendo as contas hoje há 26 anos. que maravilha, que privilégio. Sim, porque foi exatamente. Como a gente começou a trabalhar juntas, né, no mesmo escritório aqui em São Paulo, eu tinha acabado de casar. E Isso. ontem eu fiz 26 anos de casada, então, Parabéns, obrigada. Adriana, Alexandre, que delícia, que É, coisa linda. sim, então, eu acho que eu casei em junho e depois eu entrei no escritório, acho que em setembro. Uhum. Eu trabalho com tributário, né? Hoje em dia, eu sou sócia de um escritório aqui em São Paulo, na área tributária, mas eu vim parar no tributário, né? Eu acho que dificilmente as pessoas escolhem fazer carreira em tributário. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço acabou caindo meio que de paraquedas, foi sugada pelo tributário. Você começou estagiando, né, no escritório Sim, em que a gente trabalhava, pela sim, área, né? no área tributária, mas assim, originalmente eu sou do interior também, né? Sou de São Carlos. Aliás, né, falando um pouquinho de nós duas, né, Uhum. Ana? É, A sua mãe foi colega do meu pai na isso. faculdade, e Uhum. depois o seu pai foi professor do meu Do seu marido e da minha marido. irmã. E da minha E irmã, a né? gente não se conhecia, a gente não Exato. se conhecia, E né? não se conheceu na faculdade também, que fizemos Não nos faculdade. conhecemos na São Francisco, fizemos São Sim, Francisco as duas, a gente foi se sim, conhecer no escritório de advocacia, sim. no qual eu estagiava, e você entrou um pouco depois, Isso. Acho que você já era quando eu já era advogada. advogada, quando eu já era Acho que você já era advogada. advogada. É. Bom, originalmente eu vim para eu sou do interior, né? Sou de São Carlos. São Carlos é uma cidade muito boa, com faculdades excelentes, mas eu queria muito vir para São Paulo. Eu tinha muito na minha cabeça que a minha vida ia ser em São Paulo, eu queria vir para São Paulo. Então, eu entrei direto, né, da faculdade, do colegial, eu entrei direto na faculdade e eu vim para São Paulo. Eu ia fazer 17 anos, eu tinha 16 Nossa. quando eu mudei para cá. Ah, É, Aí eu fui fazer administração na Fundação hum, Getúlio Vargas, né? uhum. Fiz administração de empresas na época, comecei a fazer estágio no segundo ano. E aí é interessante porque, assim, gente, eu mudei para São Paulo em 90, 1990. Hum. Era, assim, a década dos yuppies, era chique ser workaholic, né? Exatamente, nós vivemos, passamos Sim, pela mesma forja, era sim, tocha, né, assim, é, é. workaholic, trabalho. Workaholic, era muito chique ser workaholic, era chique na faculdade você já tá fazendo estágio e você ir mais No arrumada, dia de salto, os meia, meninos, saia. sim, de bermuda de linho, meia calça, era isso daí, eram essas roupas. E aí eu comecei a fazer estágio no segundo ano da faculdade, acabei me formando, fui efetivada na empresa, mas eu tinha começado no final do primeiro ano. Eu sou tão antiga que da minha época você fazia o vestibular, a GV era junto com a FUVEST, o vestibular da GV era junto com a FUVEST. E eu nem cogitava fazer direito, eu queria fazer administração, queria fazer na Getúlio Vargas. Chegou no final do primeiro ano, uma turma de amigos lá da faculdade resolveu fazer vestibular para a faculdade de Direito. E eu fui totalmente na empolgação, assim, tipo, não tinha, eu nem sabia o que o advogado fazia, Ana, foi muito por acaso. Foi E pela acabei. turma. Então, assim, uma turminha da GV prestou São Francisco, era muito comum na época, acho que Muito ainda é comum, os hoje em meus dia. colegas todos que fizeram eram Sim, OGV. OGV
Ou AGV, né? É. Aí a gente passou, algumas pessoas passaram na São Francisco, no ano seguinte, então, eu estava fazendo GV de manhã em São Francisco à noite, e no outro ano eu fazia GV de manhã, estágio à tarde em São Francisco à noite. Aí começou a ficar muito puxado e eu acabei trancando a São Francisco, me formei na administração e desencanei, não ia mais fazer direito. Na verdade, eu nem tranquei a faculdade, eu meio que dei uma Nossa. abandonada mesmo. Estava feliz da vida, trabalhando na empresa onde eu tinha feito estágio, Que empresa tinha que sido, era, Adriana? era uma indústria química. Ah, E eu fui efetivada como trainee e depois na área comercial e de marketing. uhum. E era uma empresa, assim, extremamente machista, um ambiente muito masculino. Mas eu era tão boba e tão nova, tão ingênua, que eu nem percebia, né? Aliás, não é que eu não percebia, Ana. Quando a gente começou a nossa carreira, a nossa vida profissional, não se falava de machismo, de feminismo. Simplesmente a gente sentava, trabalhava e tocava a vida, né? Não tinham essas questões assim, eram muito presentes, mas elas eram super Na veladas, verdade, elas eram normalizadas, né? normalizadas, Eu me sim, lembro assim que eu me chocava muito com sim, eu sempre me indignei muito, então assim, não é que era tudo bem, eu sofri muito, por exemplo, com assédio até de ir voltar da faculdade, tinha um assédio terrível, que é uma violência enorme aquilo, sim. né? Você Sim, mas o que praticamente eu estou dizendo sobrevive. é que a É, gente achava que era normal. A eu gente não achava. achava não, Então, nunca Ana, mas o achei. que eu estou dizendo, não existia essa consciência de que você ficava incomodada, mas você via que ninguém falava nada, certo? O que eu estou dizendo é isso, não tinha esse Era movimento. normalizado, exato, É, exato, era normalizado. normalizado, É, exatamente. Aí, enfim, estava nessa empresa, também que era estava muito bem. machista o ambiente. Era muito masculino o ambiente. Eu não sei dizer se ela era realmente machista, porque, como eu te falei, naquela época eu não tinha essa consciência, né, do que era, né, um ambiente machista, nem nada disso. E aí eu comecei a namorar o meu marido, né, e aí ele falou, mas como assim, você entrou em Direito na USP, você não vai fazer? Não, você volta para a Que faculdade legal, que e volta a bacana. fazer. Só Ah, que aí eu voltei para o segundo ano da faculdade, imagina. Eu tinha feito o primeiro ano da São Francisco, depois tinha meio que largado. Eu voltei para o segundo ano, tipo, eu fiz a faculdade inteira, de novo, uhum, né? Eu fiz uma uhum. segunda faculdade. Não é que eu tinha parado na metade do curso, eu tinha parado realmente bem no começo do curso, tinha pegado o DP. Eu ia mais pela Largou, farra mesmo. esqueceu, você fala: "Deixa isso para Isso, lá, não consigo agora tratar desse assunto, eu vou fazer sim. outra coisa". Aí eu voltei no segundo ano, aí a gente casou no meio da faculdade, né? Ele veio para São Paulo, eu estava no quarto ano quando a gente casou, e no quinto ano eu engravidei. Sim, eu Então eu lembro. terminei a faculdade, fotos minhas aí de formatura, Maravilhosa, grávida, com barrigão de grávida. 6 meses, eu acho. Sim, sim, 6, com vestido sim, verde, quase. É isso eu aí, eu já lembro. achei uma foto, achei uma Porque foto. a gente se conheceu exatamente nesse, no seu quinto ano, que você entrou no Sim, estágio. E eu já era advogada lá, e aí eu te conheci e tal, e eu lembro de quando você engravidou e da sua sim. Foi um formatura. choque, né? Porque imagina, uma estagiária grávida e tudo, casada, grávida. Mas enfim, mas quando eu resolvi voltar para a faculdade de Direito, eu larguei então o meu emprego e falei, agora eu vou tenho que saber, né? Tenho que experimentar todas as áreas, conhecer um pouco. E na minha cabeça, advogado era advogado generalista, era advogado que fazia um pouco de tudo, Uhum. contencioso. Então, esse foi o meu primeiro estágio. Hum. E eu odiei, odiei Nossa, com todas as forças. Achei uma chatice, achei que as coisas não aconteciam. Você ia no fórum para fazer, naquela época era de ficha, né? Você fazia o acompanhamento processual, você ia lá no Fórum João aqueles Mendes. autos assim, cheio de ácaros Não, e era autos conclusos, enfim, eu fiquei tipo 6 meses fazendo estágio nesse escritório e não aconteceu nada de relevante, nenhum andamento relevante nos casos em que eu acompanhava. que E eu falei, tristeza. gente, Deus me livre, isso não é para mim. Aí, naturalmente, como toda franciscana, pensei em carreira pública. Hum. Fui para o Ministério Público, fazer estágio no Ministério Público. Eu era estagiária da Procuradoria da República.
Hum. Já esqueci com o nome, porque também foi uma fase da minha vida. Também fiquei 6 meses lá e eu vi que também não era para mim, não era o tipo de trabalho e nem o tipo de ambiente que me ia trazer satisfação. Aí fui fazer estágio nesse escritório, a vaga era de tributário, não tinha muita ideia do que era, mas eu me identifiquei, porque o tributário, ele tem, acho que são várias coisas, assim, na verdade, né, que me faz 26 anos no final, né, que eu estou trabalhando na Lógico. área tributária. É. Então, eu acho que é uma área, primeiro, muito, assim, exige-se muito da pessoa, né? Eu falo, se você não gosta de estudar, não vai fazer Não vá. tributária, não Não. vai. E isso, assim, é muito óbvio para mim, Ana. Eu falo, se você sei lá, tem áreas que você não precisa estudar tanto, não tem É que o tanta tributário é coisa muito profundo, porque assim, técnico. ele é profundo, porque assim, ele tem a profundidade da questão dos conceitos em si. Se Exato. você for a fundo, você vai para semiótica, você vai para linguística e tal, para É, entender os conceitos, fato gerador, etc, etc. Tem todo um arcabouço, tem várias camadas, é federal, é sim. estadual, é Mas não só isso, municipal. isso você está falando do tributário em si, mas o tributário é um direito de sobreposição. Então, eu tenho que saber do que estamos falando para eu dizer qual que vai ser a tributação. É Uhum. uma compra e venda? É uma locação? É uma parceria? É um arrendamento? Qual é o que qual é a atividade? Sobre o que a gente vai falar? Sim. Então, você precisa ter uma visão, você precisa conhecer muita coisa, né? Então, Uhum. uma hora você está falando, sei lá, sobre tributação de refrigerantes, a outra você está falando sobre sementes, sobre um contrato de uma parceria agrícola. Então, assim, Uhum. você tem que ter uma visão, uma bagagem, um conteúdo e um conhecimento jurídico muito amplo e, acima disso, o conhecimento técnico da área tributária, que também é bastante demandante, porque Sim. são vários tributos, a nossa legislação, todo mundo sabe que é uma bagunça, tudo muda toda hora. Então, você precisa gostar de estudar. E a outra coisa que eu falo também, o advogado tributarista, ele tem que ter uma boa autoestima. Porque, assim, a gente se sente, até hoje, Ana, eu falo, tem coisas assim que eu falo, eu nunca vi isso, não tenho a menor ideia. E aí você fala, putz, como que eu tenho 26 anos trabalhando, não sei o que responder para o cliente? O É cara me difícil. pergunta uma coisa e eu falo, olha, eu não sei, vou ter que estudar. E aí eu falo isso com a maior naturalidade, Uhum. porque ele também não sabe, senão ele estaria me perguntando, certo? E ele sabe que é difícil, que as coisas são muito difíceis. Então, eu acho que ele Complexas, é né? muito desafiador. Você precisa gostar de estudar. Não existe você falar, ah, eu acho que é assim. Não, você pode até achar que é assim, mas você vai ter que estudar, vai ter que checar, vai ter que confirmar. E outra coisa, né? Isso daí eu acho que vale para todos os advogados, não só para o tributarista. Eu acho que um bom advogado ele tem que ser curioso e desconfiado. Curioso porque você tem que ir atrás, você tem que, será que, né? Deixa eu dar mais uma olhada. E Não saiu desconfiado, nada novo. Essa exatamente. cultura, você estava falando, até a cultura, dependendo da cultura, tem isso. Como é que chama isso? Tem suspensão do tributo, tem, né, dependendo da coisa. Então, tem que ter essa Sim, curiosidade, né? Tudo muda o tempo todo. exato, e desconfiado no sentido de, será que eu vi tudo, né? Será que não passou nada? Deixa eu olhar de novo. Então, eu acho que isso são, assim, qualidades, né? Habilidades que a pessoa tem que ter. E se ela não tiver, ok, tem outras áreas no direito, né? Que você pode buscar o direito e é bacana por conta disso. Você pode ter Sim. uma área que o desafio seja outro, não sei, eu não posso falar do desafio de outras áreas, porque eu só fiz tributário, né? Não, mas eu acho que essa questão de ser curioso e desconfiado, eu acho que ser desconfiado é uma característica de todos, tem que ser. Você tem Tem que, que não ser. pode É, confiar, tem que conferir tudo até o é, último minuto e sim. confiar desconfiando, né? É, mas eu Pensar no acho que pior. assim, sim, exato, mas eu acho que eu me identifiquei muito com a área tributária também por uma outra razão, que você vai dar risada, mas é assim, não tem sentimento na área tributária, entendeu? Você só briga contra o fisco, é só dinheiro, não tem sentimento, porque esse primeiro estágio que eu fiz, Ana, a gente trabalhava para um plano de saúde, e eu lembro até Não. hoje, e era aquela história de plano de saúde que nega a cirurgia, aquilo lá acabava comigo.
E eu falava, imagino. não vou dar conta. O do Ministério Público, que era na área penal, também era assim, os processos, os corruptos não andavam. O processo da costureira, que não sei o quê, ela era sentenciada. Então, Nossa, assim, terrível, terrível, né? eu não dei conta e realmente acho que o tributário caiu como uma luva aqui para mim. Nesse aspecto é muito difícil, né, a gente ir para essas áreas que eu também, que envolvam a vida da pessoa, família, Sim. criança, né? É Eu difícil. admiro quem. É fundamental, né? Claro, mas a gente tem Quem que tenha. reconhecer onde a gente se Exato, encaixa, né? exatamente. Tem um autoconhecimento ali. Mas então, e aí você foi para essa área tributária e começou a estagiar no escritório, né? Foi se desenvolvendo e você ficou lá quanto tempo para depois mudar de escritório? Eu fiquei 6 anos, né, nesse escritório onde a gente se conheceu, e Uhum. depois eu fui receber um convite, né, para ir para o escritório onde eu estou hoje, é um escritório bem grande aqui em São Paulo. É o O Trench Rossi tributário, Watanabe, né? sim, é um escritório full service, né? A gente tem todas as áreas, inclusive direito de família, hoje em dia, quando eu entrei não tinha. Uhum. E, e eu faço a parte de tributos indiretos, né? Sim. Então, é uma área que agora com a reforma tributária vai ser bastante afetada. Estamos tendo que aprender tudo de novo, né? Eu até falo para o pessoal do escritório que vai zerar o conhecimento, todo mundo vai ter que aprender tudo de novo, do zero. Uhum. Então, não existe ninguém que saiba mais. Talvez eu, porque estou estudando, estou sabendo mais do que você, mas assim, todo E eu mundo tenho vai. te acompanhado, né, Adriana? Além da nossa amizade, eu também te acompanho e admiro demais profissionalmente. Falo isso, não é lisonja, não é nada, é a verdade, né? Que você é uma Mas, pessoa muito inteligente, levou essas duas faculdades com a maior facilidade, né? Entrou sem querer, assim, na São Francisco, terminou a faculdade. E assim, eu acompanho que assim os estudos sérios que você faz da parte tributária brasileira. Vejo que você tem uma interlocução muito grande com vários colegas, inclusive com colegas aqui de Ribeirão, né, do Brasil inteiro. Você tem essa interlocução. Então eu acho hoje, né, vendo daqui, que além de advogar, de atuar na prática, nos casos, você tem um conhecimento cultural, teórico e você socializa esse conhecimento. Você isso é compartilha. verdade. Isso é muito Não, isso é bonito, verdade. assim. Ô, Ana, é engraçado você falar isso, porque realmente, na minha cabeça, não existe você saber de uma coisa e não dividir. Não existe. Eu acho que isso daí é engraçado você estar falando isso, porque para mim isso sempre foi muito óbvio. Então, por exemplo, no escritório, agora a gente está com um grupo de estudos de reforma tributária. Todos os materiais que chegam para mim, que eu acho que valem a pena, eu passo para todo mundo, eu não vou ficar segurando. Acho que é um Não, mas negócio assim você tão. passa para além do Trench Rossi, É, você passa para o público em geral. Se alguém sim, quiser, sim, assim, é isso que eu acho muito legal, porque você está, sim. eu vejo assim, você está ajudando a construir um conhecimento de Mas eu acho que é prática isso na mesmo. área. Eu acho que não faz sentido você ficar mocosando. Mas isso é raro, Adriana, não é todo É, mundo que é assim, né? Eu é, acho muito legal isso. mas Eu tenho obrigada. recomendado para colegas assim que estão iniciando na área, que querem se aprimorar na área, seguir o seu trabalho, entrar nos grupos aí de estudos e de discussões, né, para exatamente aprender essa questão da nova tributação no país que está chegando, né? Sim, deve ser votado aí no final, até meados do mês, que, né, agora, né, daqui a 2 semanas, Sim. a prevista a votação. E aí, como sempre, a gente fica com um pouco de receio dos jabutis, né? Uhum. O que vão Que vão enfiar no plantar meio. ali, né? É. Exatamente. Então, Uhum. tem que ficar muito de olho, porque sempre tem um Kinder Ovo, né? No meio da legislação aparece lá, opa, isso aqui não estava, É isso não tem verdade. nada a ver. É, Por isso, de novo, curioso e desconfiado. É exato. assim, não é para ler a lei na diagonal. A lei nova você tem que ler tudo e desconfiando, né? Comparar com a outra, como é que estava? Exatamente.
né? Então, não dá para passar o olho assim, bater o olho e falar, não, é igual. É igual mesmo. Você olhou, você conferiu, você viu tudo que foi revogado, a partir de quando que foi revogado. Então, E é ainda isso, tem essas Ana. questões, né? A partir de Tem, quando, o quanto, exatamente. o que que é? Olha, é um desafio muito grande. Eu admiro demais essa área, acho uma área muito legal, muito fundamental. Você não faz nada, né? Assim, sem ter É, uma boa, um bom amparo tributário, ser no consultivo, especialmente, e muitas vezes também até na parte contenciosa, para, né, rever os seus direitos, né, se defender, enfim. sim. Não, e aí, como você acaba dando uma opinião, uma consultoria em cima da tributação da empresa, você acaba conhecendo várias atividades, vários negócios diferentes. E Uhum, você precisa conhecer o negócio para você poder dar uma opinião mais assertiva. Então, isso também eu acho muito legal. E aí, Ana, o fato de eu ter feito administração primeiro, apesar de, assim, já ter feito bastante tempo e tudo mais, eu gosto de entender como as empresas funcionam, sabe? Eu gosto, na época que eu trabalhava, né, nessa empresa química, eu trabalhei algum tempo atendendo cliente na área comercial mesmo. uhum. Então, eu visitava a fábrica, eu achava super legal. É muito Achava bem, legal, né, é, você entrou gostando, resolveu terminar um curso e agora você conseguiu casar as 2 sim, competências, né. Conhecimento nunca a gente joga fora, né, sim, Adriana? exatamente. Nunca, tem tudo Fica a ver, guardado. até a própria dinâmica, você é uma pessoa muito dinâmica, bem objetiva, como a parte de administração de empresas deve ser. Claro que tem É, empresa enrolada, tem chefes que são menos, mas assim, se você for ver o perfil, né, o ideal seria isso, ser dinâmico, ser sim, curioso, ser ágil, e aí você casou com essa questão aí do direito, né? E aí você não voltou a atuar na não. administração. Não, não. Na parte do escritório, você atua na Não, não. administração Não, o também? escritório tem uma administração bem Estruturada. profissionalizada, bem Uhum. estruturada, então não participo, não. Ah, que legal. Estou só no gerenciamento da equipe, na parte, enfim, revisar preview, essas coisas, né? Uhum. Isso, Então, mas não. você faz também algumas palestras aqui no país, fora do país, né? Como é que é essa atuação, na advocacia, com essa interlocução internacional, assim? Porque o sistema tributário, ele é de um país, né? Você não transporta para fora. É, Então você vai explicar como é aqui, mas como que é isso? Como é que você então, assim, Ana, isso é uma coisa que eu lamento, porque esse escritório onde eu sou sócia hoje, eu estou já há 20 anos, e assim, quando eu entrei, que foi 2004, teve uma época que acho que foi tipo 2008, mais ou menos. O primeiro mandato do Lula foi 2008. 2002 a 2000 acho que 2002. foi. Bom, enfim, acho que assim, tipo 2008, mais ou menos, que foi quando o Brasil estava bombando, a época É isso mesmo, até daquela 2010, acho que revista. foi 2002 até no 2000 não sei Exatamente. quanto, 2 não Mas sei o que, até assim, 2010. um marco para mim foi aquela revista que eu não me lembro agora se era Time, que era a foto do Cristo de foguetinho Decolando. Uhum, decolando. E eu lembro de estar numa reunião no dia que foi anunciado que o Rio ia ser sede das Olimpíadas. O Rio estava disputando com Chicago. uhum, E eu estava numa reunião nos Estados Unidos neste dia, uma reunião cheia de gringos, né? uhum, E aí saiu que o Rio ia ser coisa das Olimpíadas e eles vieram todos dar parabéns. Nossa, que legal! Estamos chateados que não vai ser em Chicago, mas o Brasil realmente, porque teve as Olimpíadas e a Copa, né? Foi uma depois da outra, foi uhum, muito perto. uhum, Então era a época assim que realmente o Brasil tinha uma certa, estava mais em evidência, atraindo investidor, blá blá blá. A moeda estável, a gente já estava com a inflação controlada há mais de 15 anos, a moeda estável, o mercado consumidor, internet, banda larga, acho que não era banda larga, mas enfim, estava tendo muito investimento no Brasil naquela época. uhum, E hoje em dia o cenário que a gente vê é muito diferente, né? O Brasil, tirando algumas áreas, algumas agro, né, farmacêutica,
o Brasil está se tornando assim um pouco irrelevante, né, para as empresas. E isso é muito triste, muito triste. As empresas têm que estar no Brasil muitas vezes porque elas são um mercado consumidor grande, elas têm presença, é o país mais importante da América Latina, mas assim a gente não está com muita moral ultimamente, não. E a reforma tributária, eu acho que ela é uma possibilidade da gente mudar de patamar. Você falou essa questão da tributação, cada país tem o seu, sim, mas a nossa sempre foi entendida como uma das mais complexas, né? É mesmo. Uma das mais complexas e mais irracionais. Sim. Então, o gringo, ele pode entender... Eu vou tentar explicar de uma forma não muito técnica. Tem imposto de renda, por exemplo, é imposto de renda no mundo todo, né? Imposto de renda é um conceito, você vai tributar a renda da empresa. A tributação dos indiretos, que é a área que eu faço, na maioria dos países é esse sistema do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Então, tudo que você compra, você toma crédito e você abate daquilo que você vai vender. E aí ele se torna um imposto sobre consumo e, no final, quem suporta toda a carga tributária é o consumidor final. Então, o gringo conhece esses dois conceitos, imposto de renda, que a nossa legislação é mais parecida, porque basicamente é quanto que a empresa faturou, menos o quanto que ela gastou, aquele é o lucro dela, você vai tributar. É uma conta é uma subtração. Sim. E o outro, que deveria também ser uma subtração, porque você vai carregando até o final? Até o final, aqui não, entendeu? Aqui não é vai assim. Multiplicando, somando, colocando ao cubo. Dividindo, leva ao quadrado. Não, nunca divide nem subtrai. Vai só Primeiro, só vai aumentando. Primeiro, que não é um tributo só. Segundo, que cada tributo tem uma regra diferente. Você paga para um ente tributante diferente. Eles não se entendem. Um acha que isso para mim é mercadoria. Não, isso é serviço. A empresa não sabe, assim, é o básico. Como que a empresa pode vir para o Brasil e não saber que tributo que ela vai pagar, Ana? É muito, muito básico. Então, chegou, assim, num nível de distopia que eu acho que, assim, a gente está no limite, realmente. Então, acho que a reforma tributária, ela traz essa perspectiva de um novo horizonte, de uma racionalidade maior do nosso sistema e dele ficar mais parecido com esse sistema que em vários outros países tem, né, que o imposto vai sendo carregado até o consumidor final. Agora, o problema é que isso vai demorar 10 anos, né, para acontecer. Sim, até então, a uma gente tem um período de transição. Porque tem essa questão dos 3 entes federativos. Sim, então, por exemplo, se você tirar, tem essa negociação do município com o estado, com a União. Né? Assim, olha, você vai tirar meu imposto aqui na ponta, como é que vai ser, quem é que vai tributar, como é que vai redistribuir, como é que a pessoa vai, como é que o ente vai participar do controle da distribuição, é uma negociação muito grande. Exato. Né? Então, isso é para daqui a 10 anos, né? Então, a gente tem um período de transição que vai ser pauleira. As empresas têm que se preparar, tem que estar... Só que é o que eu falo, começa a semana que vem, né? 2026 está aí, a gente está há 18 meses. E a gente ainda não tem as leis, né? Por isso que é importante que elas sejam votadas e aprovadas agora em julho, para que todo mundo possa minimamente se organizar e poder se preparar para... financeiramente, né, preparar sistemas, né, preparar toda a parte de contratos, os novos contratos, preparar se vai precisar fazer alguma mudança na parte logística, não é tão simples, não é do dia para a noite. Não é nada simples. Eu me lembro assim, que quando a gente começou a estagiar nesse primeiro escritório, a gente ajudava a traduzir aquele Doing Business em Brasil. Sim. E uma das partes era o tributário, que era esse pesadelo aí que você, né? Desde sempre, né? Desde sempre esse sistema veio assim, né? Não é de mas agora. acho que ao longo dos anos ele foi piorando, viu? A impressão que eu porque tenho. aí foram instituindo novos tributos, isenções também, que estão aí na pauta, né? Não, é sempre uns puxadinhos, né? Os puxadinhos, porque não resolve o principal, você vai inventando puxadinho, e é o que você falou, não é nem um jabuti, é um jabutizal, assim. Você acaba não entendendo nada. E aí a empresa entra na justiça, aí uma ganha, a outra não ganha. Isso é outra coisa que gringo não entende. Eles não entendem como que o nosso judiciário pode ser tão, assim... randômico. Exatamente. Tão a esmo, né? Tipo, você não sabe, você entra, você tem chances boas? Tenho, mas assim, o processo da Ana pode cair com um juiz
X e o da Adriana com o outro, ou mesmo 2 processos meus, um tem uma decisão e outro tem outra. Então, isso para eles, assim, essa questão da falta de segurança jurídica É muito é grave, né? cruel. É Sim. muito, muito grave. Acho que até hoje tem uma matéria, uma reportagem no Valor Econômico falando isso, que não me lembro agora qual que é o nome da empresa, mas dizendo que ela não se importa em pagar mais tributos, desde que ela tenha segurança jurídica, que tipo, é aquilo que ela vai E pagar pronto. e pronto, exato. Que não vai precisar de judicializar, e se judicializar vai Sim, ser uma decisão só, né? sim, é isso aí. De preferência, não judicializar, né? De É. preferência, saber exatamente o que está acontecendo. Então, nós estamos vivendo aí uma turbulência, né, na sua área. Eu vejo o seu empenho de não só formar a sua equipe, mas também, assim, dividir essa cultura mesmo com vários profissionais do direito, né? É. Como é que você tem feito isso? Mas eu acho, Ana, que porque eu gosto, né? Eu acho que a empolgação vem um pouco disso também, né? Eu gosto, eu quero estimular, quero que as pessoas estudem, que elas se interessem, que elas corram atrás, que elas aprendam, que elas entendam que é com isso que elas vão trabalhar. Então, eu fico tentando incentivar mesmo, porque eu acho que a gente está passando por um momento, uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de mentalidade. Vamos torcer para dar certo e vamos trabalhar para que a nossa contribuição possa Não, e é muito ir bonito nesse isso, os sentido. advogados, né? Se você está contribuindo para formar tipo uma massa crítica do operador do Sim, direito, né? Não do assim, você não está esperando o poder público, nem os juízes, nem os promotores, você está agitando a advocacia mesmo, né? Quem sim, opera, isso é muito legal, é quem realmente faz as coisas, Adriana, assim, não só sim, gosta, não só estuda, mas também é uma forma de se posicionar, é uma forma de aprimorar até os colegas, né? Assim, ter uma massa crítica mesmo na advocacia. Que sim. legal. E assim, você olhando para trás, assim, você saiu de São Carlos, queria vir para a capital. Que essa mocinha de 16 anos diria hoje? Você acha? Ela está feliz? Acho que tá. Não, eu acho que ela diria deu tudo certo no final, né? Passamos alguns perrengues, certamente, Com né? certeza. Sem É, perrengue não existe vida, ué. tem. Precisamos, foi preciso engrossar a casca aí muitas vezes, né? Uhum. Mas ô, Ana, eu falo, a gente é geração anos 80, entendeu? Geração anos 80, eu costumo brincar que a gente tem o Civirol altíssimo. Você conhece esse hormônio, Civirol? Esse Sim, hormônio vai ser estudado aí, né? Porque o nosso nível de Civirol é muito alto. A era. gente não tinha para quem ligar, a gente tinha que se virar, Não, e a gente, não tinha nesse como. ponto eu concordo com você, era normal, a gente achava, eu me lembro assim, eu com 17 anos, eu saí com 17, eu estava pronta para sair de casa, eu não via a hora, assim, Sim, cadê o meu vestibular, eu vou, e aí a gente foi para São Paulo, que nunca foi uma cidade fácil, hoje está mais, sim. assim, mas não era fácil, não era fácil, Não, ser São Paulo não caro, era fácil. não São Paulo, eu era, lembro, quando eu mudei para cá, primeiro, tudo era caríssimo, carérrimo, caríssimo, mas era caríssimo, era 6 caríssimo. vezes o valor do Não, interior, eu assim, no lembro, mínimo, Ana, eu lembro que tinha uma sorveteria que era aquela Swensen's, você lembra? lembro. E tinha um sorvete, que eu não sei se era o Chocolamur, não lembro que sorvete que era, mas era um sorvete assim, chiquérrimo. E o sorvete em dinheiro de hoje, sei lá, devia custar uns R$ 60, sem brincadeira, acho que até mais. Mas assim, R$ 60 era uma fortuna, ainda é caro. Com Mas certeza. o que eu tô dizendo é que assim, não tinha nenhuma possibilidade. Era tipo, custava uma pizza em São Carlos, entendeu? E eu falava, como que eu vou tomar um sorvete que custa R$ 60? Não posso, gente, não tenho dinheiro para isso. Eu lembro Então, disso, assim, assim, de academia, inglês, que a gente tudo. fazia, né? Porque nossos pais pagavam, tinham, né? Como dar, as É, cidades eram boas, a sua é São Carlos, a minha é Ribeirão Preto, a gente estudava em escolas boas de inglês e tal, e era tipo R$ 60. Em São Paulo era R$ 300. é.
O Não, mesmo a curso. diferença era muito grande. Depois, outra coisa, assim, quando eu mudei para São Paulo, que eu estranhava muito. Bom, tudo era longe, né? Tudo era longe, longe, longe. Eu sempre morei no mesmo bairro, né? Mas eu tinha amigas, eu tinha uma amiga que morava no Portal do Morumbi. E eu lembro a primeira vez que eu fui na casa dela, que eu peguei um táxi. Meu, eu falava, gente, não chega nunca isso aqui, pelo amor de Deus. Sei lá, era Verdade. 40, 50 minutos da minha casa, era muito longe. E tudo você tinha que programar, Ana, com antecedência. Então, era assim, ai, vamos se encontrar? Vamos, que dia? Ai, olha, acho que eu posso dia 11, dá uma olhada. Assim, eu falava, como assim dia 11? Eu quero encontrar você hoje Amanhã, ou amanhã. amanhã. Exato, vamos marcar. E você Então, ficou aí, eu vim para cá, né? Em 2004 eu vim. sim, E assim, foi um choque realmente, porque eu cheguei para a estagiária e falei: "Olha, você precisa para mim na Receita Federal, não sei aonde, não sei mais aonde". Ela: "Tá bom, doutora". Eu falei assim: "Quando que você me devolve?". "Ué, hoje mesmo". Ela foi numa manhã, e já fez resolveu tudo, né? 3 órgãos públicos em uma manhã, eu É, fiquei chocada, assim. não, isso Isso ainda é É, muito bom aqui. É, exatamente. Não, o tempo, a noção tempo e espaço no interior é totalmente diferente do tempo e espaço em São Paulo, né? exatamente, é. Aqui é tudo muito acelerado e muito. E é isso. Então, eu acho que a menina de 16 anos falaria: foi difícil, mas deu certo, com perrengues, mas o que não te mata te fortalece. Precisei ter muita cascadura aí para talvez não ver ou não ligar tanto para essas coisas que a gente passou muito no nosso começo de carreira, né? Sim. Novas, mulheres, né? É uma cidade mais violenta, né, Sim, também, mais sim, longe, mais difícil, né. sim, Nós fomos forjadas no ambiente workaholic, sim. que é um ambiente Era muito tóxico, né, sim, assim, a gente é sobreviver. verdade. Com Sim, muita gente que é muito legal, a gente acho que você e eu convivemos com pessoas excepcionais, tanto é que nós somos amigas até hoje, né, a gente fez sim, amizades eternas, assim, com essas pessoas, e outras que nem tanto, que passaram pelas nossas vidas, chefias, e que a gente também via uma coisa muito pesada, né, o civirol tinha que ser muito alto, sim, é verdade. Tinha que ser altíssimo. mas desviando, assim, É, apesar desse pessoal, né. Ai, que legal. Então é isso. As palestras continuam, os estudos continuam, tem a sim, com legislação aí certeza. sendo aprovada, né? Não, com certeza. Acho que a gente vai ter que esperar, né? Agora, os relatórios saem na semana que vem. Estamos falando hoje, dia 28 de junho. Então, a Uhum. previsão é que os relatórios sejam apresentados na semana que vem e votados em meados de julho. E aí, né, teoricamente, as empresas vão ter 18 meses para colocar, para se preparar aí para as Para o ano mudanças. que vem. Para 2026, começa em 2026 o novo Mas o, regime. o ano que vem já começa a transição. Não, não, começa em 2026. 2026. Ah, então tá bom. Então é um ano e meio, mas é pouco tempo, Ana. Muito 18 pouco. meses é muito Muito pouco pouco para tempo. uma vida de bagunça e de Sim, sim. confusões, né? E para você organizar, como eu falei, sistema, para você fazer as simulações, para você alterar contrato, e é pouco tempo. É muito Então, o pouco. pessoal já tem que correr. É que assim, já está todo mundo mais ou menos acompanhando desde dezembro, né? Uhum, uhum. Então, alguma noção todo mundo já tem do que vai acontecer. Agora, tem que ter Se a alguém não regra. tiver, sigam a Adriana Stavac nas É, redes, atualizem-se, estudem para poder sim, seguir o exemplo dela, que é uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Gente, aqui nós apresentamos mais a parte profissional, mas assim, em todos os âmbitos. E eu queria te agradecer demais, Adriana, por essa entrevista, por trazer conhecimento para a gente, compartilhar a sua trajetória conosco, viu? E te agradecer muito mesmo. imagina, eu que agradeço o espaço, como eu falei, é uma alegria, é, enfim, participar e também ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento, você que saiu de São Paulo, que não é fácil, não é fácil ficar em São Paulo, mas não é fácil sair de São Paulo.
e abrir mão de coisas que a gente tem aqui, trocar por outras que você tem aí, mas você também construiu um escritório, uma carreira, e também tenho muito orgulho dessa minha querida amiga. Ai, muito obrigada. A gente pode até falar um pouquinho mais disso, né, assim, dessa questão de vir para cá, ou do interior, né, porque o São Paulo continua sendo hoje, né, um polo, assim, de crescimento, de conhecimento, esse laboratório, né, de trabalho, né, Adriana, de ponta mesmo, né, você é uma das representantes disso, assim, nós temos colegas aqui, com certeza temos, e vejo que tem interlocuções aí com você também, mas é uma cidade de grande aprendizado, né? Você estava falando que a gente foi criada na geração workaholic, como que você vê hoje a geração aí, como é que está o trabalho, o que que as pessoas têm buscado aplicar no dia a dia, conhecer, em termos assim, você que é sócio de um grande escritório, de uma grande empresa de renome, um lugar bacana de trabalhar. São Paulo é uma cidade que te dá muito, mas te cobra muito também. Então, você precisa saber se você está disposto a pagar o preço, né? Acho que tem que colocar isso na balança. Sobre as novas gerações, Ana, eu acho que é difícil a gente fazer uma crítica às novas gerações. Eu acho isso uma coisa, assim, cruel até, porque também a gente, quando era mais novo, também os mais velhos criticavam a gente. Eu Então, eu acho já passei por... exatamente a mesma coisa. Eu também Então, tenho essa. Parece papo de velho, né? Não, na minha é, época é que. é. Não é Não, a esse o minha época é objetivo. agora, a minha época é agora. A vida mudou, mudou para todo mundo, mudou para mim, mudou para você. Depois da Exato. pandemia, a vida mudou. Mudou demais. Então eu acho que hoje em dia, o que eu vejo em todo mundo, Hum, não só na nova geração, em todo mundo, não é mais legal ser workaholic, ponto. Isso é uma coisa que, graças a Deus, deixou de ser, porque, como você sim. falou, era tóxico. Eu lembro que assim, que tinham colegas nossos no direito também, mas em outras profissões, que ficavam até altas horas no escritório, no banco, não sei aonde. Eu falava, mas o que vocês ficam fazendo? Não tem tanta coisa para fazer. E era assim, tipo, eu não vou porque senão pega mal. Se eu Sim. for embora antes da Ana, vão falar que ela é mais esforçada do que eu. Então, é um tipo de competição e umas bobagens que eu acho que, graças a Deus, que viramos essa página, né? Eu acho que hoje em E dia isso é uma tem... realidade? Isso é uma realidade dos grandes Ah, eu escritórios? acho que é, sim. Eu acho que hoje em dia todo mundo, não vou dizer que é só a geração que está chegando, todo mundo está procurando ter um estilo de vida, work-life balance, né? Que todo Hum, mundo fala, que é um equilíbrio, basicamente. É você ter a tua vida pessoal junto uhum, com a tua vida profissional. Agora, como nós não tivemos isso, a gente se ressente, né? Nós, que eu digo, a nossa geração, uhum, generalizando, uhum. como a nossa geração não teve isso, a gente não acha justo que quem está chegando possa falar, não, eu não vou me matar de trabalhar, eu tenho... Porque eu falo, mas espera aí, quando eu tinha a sua idade, eu fazia tal coisa, entendeu? Então, Sim. é um pouco cruel. Agora, é óbvio que, assim como eu estou generalizando, né, de um lado, também a gente pode, né, generalizando também para o outro lado, dizer que tem muita gente também que não quer nada com nada, mas não queria, tinha muita gente na nossa cidade que também não queria nada Também com não nada. queria, verdade. Que já Exato, não então, queria, então, que né? já não queria, Temos que que selecionar quem continuou não quer querendo. e ter esse equilíbrio mesmo, né, É, da sim. E assim, vida, eu acho que o mundo mudou, né? As minhas filhas são desta nova geração, se você for Hum, pensar, né? Eu tenho uma filha de 22 e 24 anos que estão começando a entrar no mercado de trabalho agora. E é também diferente de quando a gente começou, Ana, porque agora você tem várias outras questões que a gente não tinha na nossa época. Você tem o impacto da inteligência artificial, você tem o impacto do trabalho remoto. Então, não são comparáveis. Eu não acho que é muito, não acho que é justo você ficar fazendo muita comparação, não. Você tem que entender que as coisas mudaram e a gente tem e que dançar conforme adaptar a as novas música. coisas, e tudo tem coisas boas, né, Adriana? Sim, E sim, eu tenho o lado ruim e tenho o lado bom. Eu acho que o sim, importante é a gente ter crítica das coisas. Assim, nossa, não criticar os outros, ter autocrítica, né? sim, Olha, isso para mim é bom, isso para mim não é bom.
né, isso aqui para É. mim não funciona, não acho isso legal, né, por exemplo, uma mega exposição nas redes, uma ostentação e tal, para mim não é legal. Mas essa parte, ó, de comunicação, de interação com os meus amigos, isso é muito de facilitação do meu trabalho, de divulgação, né, então inclusive com as novas gerações, eu nunca gostei desse tipo de comentário mesmo: "Ah, os antigos, né, as pessoas não A jovens não". gente passou por isso, sempre vão falar, sempre, Sempre. né, vai falar: É "Ai, no meu ressentido, é tempo um era discurso diferente". ressentido de quem está mais velho, na verdade, É. né. É, não, Os acho que jovens. ressentido, saudosista e um pouco arrogante, acho que é desnecessário, acho que é Desnecessário. É. como dizem as minhas filhas, desnê, E, desnê. assim, depois da pandemia, o que que você sentiu, assim, de impacto no escritório? Como é que vocês se Ô, Ana, portaram eu acho que então, durante. aí eu vou te falar uma coisa que aí eu acho que não é né, é uma constatação. A questão do trabalho remoto, eu acho que ela funciona bem para quem é autossuficiente. Uhum, Autossuficiente que eu digo autônomo, e não autônomo de trabalhar como autônomo, para quem tem autonomia e consegue se autogerenciar. uhum. E eu acho que para quem está começando é muito mais difícil. Sim. Então, nesse ponto, e eu falo, nós fomos treinadas ao vivo e a cores, né? E a gente Uhum, sempre treinou ao vivo e a cores. E agora a gente tem que treinar online, né? Porque o escritório a gente é híbrido, né? uhum, São 3 dias no escritório e 2 dias remoto. hum. Mas às vezes, os dias que você está no escritório, você está cheio de coisas, você tem reunião, você tem, né? Então, não tem mais aquele contato, aquele convívio para você formar a equipe, para você formar a gente, para você treinar, para você passar a cultura do escritório. Então, isso eu acho que é um grande desafio. Mas eu acho que, assim, a gente está aprendendo on the job, né? Está aprendendo, tendo, né? Trocar o pneu andando de bicicleta, sei lá, Sim, aquelas figuras de linguagem exatamente. que Porque é usam. Então, difícil isso mesmo, né, você treinar a pessoa que está chegando sem estar presente é, fisicamente, né. então, mas eu acho que é difícil porque a gente não sabia fazer isso. Agora a gente está aprendendo a fazer. Então, Uhum, daqui a 2, 3 anos, já não vai mais ser tão difícil. O começo foi muito difícil porque era novidade para todo mundo. uhum. Mas também eu acho que, assim, de novo, as coisas mudaram. Você tem que se adaptar. Uhum. Não dá para Não vai voltar à voltar a fita. ser todo mundo lá 24 horas, 8 horas por Exatamente. dia e você tendo a disponibilidade, né. Sim, e que bom que não vai ser também, porque aí a gente consegue ter tempo de. Aqui em São Paulo, por exemplo, o meu escritório é longe, tem dias que eu demoro 1h10 para ir, e 1 hora para voltar. Eu quero ficar 2 horas por dia dentro do carro? Não quero mais, também não quero. Uhum. Então, é bom, e eu sempre brinco, né? Eu falo, eu adoro estar no escritório, eu odeio ir para o escritório. Se fosse assim, igual eu abro a porta de casa e eu entro no escritório, ia ser maravilhoso, Se mas eu entro. tivesse aquele, você, eu não sei se você já leu Harry Potter, aquelas poderes de aparatar e desaparatar, né. Pois é, então. Desaparata lá, tá ótimo. Exatamente, mas enquanto isso não é possível, a gente tem que fazer um esforço e se virar nos 30. De novo, usar o se virou aí que a Se gente virou. criou. E, por exemplo, esse tipo de coisa, né, de você estar na sua casa dando uma entrevista, também é uma flexibilidade, né, porque na Sim. nossa época era muito tenso isso daí, você Muito, nossa, jamais eu lembro faria que isso. assim, para a gente pedir para sair mais cedo, porque tinha que viajar, gente que era do interior, né? Ah, eu preciso viajar mais cedo hoje, porque eu vou pegar carona, vou não sei o que. Nossa, pelo amor Era um de Deus, era um sacrifício. drama, era um sacrifício, era um drama, Ana. Era, Parecia que a gente estava fazendo uma coisa errada. sim. A gente morria de medo. Morria de medo. Eu lembro de você sendo mãe, né, assim, e você foi muito firme, assim, nas suas licenças, isso me ajudou muito depois, sabe, assim, porque era uma coisa meio errada, né, era tudo É, meio, era uma coisa assim: sim, "Não, não quero, não é bom e tal", aí você foi, teve as meninas, depois voltou, trabalhou mais não sei quantos anos, né, e sim, foi muito legal isso, assim, né, de ter sim. essa firmeza e poder trabalhar dessa maneira. Mas são questões muito interessantes, né, de da gente ir sempre se adaptando, né, à nova legislação, à nova realidade, a uma nova forma de trabalhar. É que eu acho que essa questão da pandemia foi muito impactante, porque foi de uma vez, né, ela veio, é uma realidade, não foi assim: "Olha, eu vou Sim, a fazer um período realidade de sim transição". foi. Foi uma coisa muito abrupta, né. Eu É, lembro até hoje, Ana, eu lembro até hoje porque, assim, eh,
11 de março, que, by the way, é o aniversário de alguém, né, muito querida, 11 de março foi decretada a pandemia. Eu lembro porque eu estava almoçando com uma amiga, Hum. e a gente falou, nossa, decretou pandemia, né? Putz, mas que será O que que será que vai vem, né? acontecer? Isso, e foi uma quarta-feira. É. Quinta-feira, tudo bem, trabalhamos normal. Sexta-feira, eu fui almoçar com uma outra amiga. A hora que eu voltei, e a gente falou assim, nossa, será que vai, né? Tipo, não tinha muitos casos ainda no Não, Brasil. Aí na sexta-feira, voltei do almoço, avisaram, olha, a partir de segunda-feira, a gente vai ficar 15 dias fora, porque era 15 dias, né? era. Eram 15 dias. Então, assim, foi de uma hora para outra, foi muito triste, óbvio, né? Foi um Tivemos muitas período, perdas, foi. sim, foi um período muito, muito complicado. E acho que foi um divisor de águas, realmente, né? Acho que é, quem, quem não mudou, quem não sentiu nenhuma mudança durante a pandemia, desculpa. Não, Tá com uma desconexão muito grande é, em tudo na vida, né? Precisa rever. exato. O Adriana, foi meu aniversário dia 11 e eu tinha marcado uma festa dia 13. Uma festinha num barzinho em que eu ia tocar com meu marido, com os amigos e tal. E aí chegou, só que nós estamos no interior, a gente falou assim, a pandemia não vai chegar primeiro aqui, vai chegar primeiro lá, né? Fantasia, porque poderia ter chegado primeiro aqui, né? Aí eu mantive a festa, e aí na festa meus amigos falaram assim, acho que vai ser a nossa última balada em muito tempo. Aí teve mais uma semana, eu lembro, o meu sócio estava fazendo um período de estudos em Portugal, ele estava 3 meses, ele estava voltando para cá, e na outra semana eu estava aqui com os advogados, com a equipe, e aí foi crescendo a tensão, crescendo, aí eu dispensei as pessoas que tinham criança, que tinham, né, alguma fragilidade, permaneci com parte da equipe, e um dia eu cheguei para almoçar com o Luiz, né, meu marido, ele falou assim, olha, você não tem mais que decidir se vai fechar ou não o escritório, porque a cidade vai fechar. Aí veio um decreto municipal, e aí a gente passou a trabalhar remoto e voltamos depois de bastante, quando todo mundo estava vacinado, etc, né? Sim. Foi um período incrível, né, Adriana? Porque foi muito intenso, muito angustiante, e hoje parece que nem Assim, a sensação que eu real. tenho é um período borrado na minha vida. É, Assim, é uma coisa que às vezes eu falo, nossa, mas como que a gente conseguiu, né? Como que a conseguiu gente sobreviver. fez? É. Uma das coisas que eu tenho muita alegria de viver e de ver, mesmo que eu não vá, eu adoro passar a noite nas ruas e ver os barzinhos, as baladas, shows, sabe? As pessoas. Eu lembro que logo que começou a abrir, eu fui a um show aqui, assim, eu achei aquilo, né, de estar todo mundo ali congregado, com luzinhas, sabe? As pessoas reunidas de novo. Isso foi, assim, É, muito legal. sim, Estamos aí, sempre adaptados, né? sim, com Trabalho, ó, dá certeza. trabalho, hein? Ó, dá trabalho, mas olha a pena. Mas as piscianas aqui se viram, É isso aí. A gente se vira. A gente nada em águas escuras, tortuosas, o que tiver. e as cristalinas também, a gente gosta. Sim. A cristalina a gente prefere, mas se A tá gente sujo prefere, é da também. nossa natureza. Eu acho que a gente sempre Certamente. busca, né, Adriana? Assim, acho que você tem essa característica, assim, as coisas boas da vida, né? O lado É, bom, o lado positivo. Isso é uma característica muito grande sua, assim, né? De que eu tenho na minha memória afetiva, assim, esse sorriso, essa voz positiva, né? Assim, passa períodos é. turbulentos e a gente Ô, busca o lado Ana, bom. eu costumo dizer, ainda falei isso ontem, que ser feliz é uma escolha também, gente. Assim, acho que a gente tem todas as condições de fazer essa escolha. Uhum. Não tem a ver com nível social, né? Porque isso é uma coisa que vem de dentro mesmo, é uma coisa Uhum. que você tem que escolher ser feliz, Uhum. né? É isso Com aí. aquilo que você tem dentro das suas possibilidades, né? Ser feliz com o que se tem é o caminho, né? É. Ah, que legal, Adri. Então eu vou me despedir mais uma vez. Aqui eu me despedi muito cedo, eu queria conversar mais um pouco. É, Muito obrigada, Adriana, por compartilhar imagina. a sua trajetória com a gente, com o escritório, viu?
Estamos sempre aqui de braços abertos para você e eu tenho muita felicidade de ter você como amiga. Idem. Igualmente, querida. Likewise. Mas foi ótimo o chorinho aí, valeu. Uhum. O chorinho, ou mais um pouco, começar mais um pouquinho. É. Dá mais um Eu cafezinho falei: aí. "Ah, não, eu tô gostando muito, não vou interromper agora não". É. Bom, Mas obrigada, te espero aqui em São Paulo, tá bom, espero tá você bom? aqui, viu? Um grande beijo. Beijo. Obrigada.